Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula do segundo módulo do nosso curso básico de teologia. Se você está assistindo essa aula no YouTube e não faz parte do nosso curso, deixa eu apresentar rapidamente então para você. Eu sou a Juliana, faço parte da Paz Church Taboão da Serra e na nossa igreja nós estamos fazendo um curso básico de teologia. Esse curso ele é modular, nós já fizemos o primeiro módulo no mês passado e agora em junho nós estamos no segundo módulo, estamos estudando bibliologia. Esse curso ele vai ter uma duração de mais ou menos 2 anos. Nós temos 2 aulas presenciais no começo do mês, então a primeira terça-feira, a segunda terça-feira são aulas presenciais, a terceira online, que é essa que nós estamos agora aqui assistindo pelo YouTube, e a nossa quarta aula é presencial, juntamente com a nossa avaliação. Então você que é nosso aluno, vamos lá então continuar no nosso assunto de bibliologia. Nós já vimos alguns assuntos muito interessantes, a gente falou sobre o cânon do Antigo Testamento, já falamos sobre o cânon do Novo Testamento, falamos sobre as línguas dos escritos originais, falamos sobre algumas traduções como a Septuaginta, a Vulgata Latina, e hoje nós vamos falar um assunto que é muito importante para a gente entender o cenário do Novo Testamento. Então a gente tem o que nós chamamos de período interbíblico. Então quando termina o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, e vai começar os fatos, né, as histórias do Novo Testamento com o advento de Cristo, nós temos aí um intervalo de mais ou menos 450 anos, onde algumas pessoas, né, alguns teólogos chamam de período de silêncio, um período em que Deus não falou através de profetas e também nós não temos escritos considerados canônicos que integrariam a Bíblia que nós temos hoje nas nossas mãos. Mas não porque esse período não tenha sido importante, né? Apesar do que a gente chama de silêncio de Deus, eu falo que foi um período de grande barulho político, social, cultural e também religioso. E esse período tem marcos na história que nos ajudam a entender melhor os fatos do Novo Testamento. E também o que aconteceu com o povo de Israel nesse período. Então nós vamos trazer um breve histórico desse período. Eu não sou historiadora, né? A gente estuda de forma pontual, mas eu acredito que alguns pontos da história nos ajudam a entender e vão colaborar também quando a gente entrar nos estudos, os módulos que compõem o Novo Testamento, vai ajudar bastante a gente compreender o cenário político, social, religioso, cultural daquela época, que eu acredito que vai ser de grande importância, de grande valia para nós. Então, quando a gente termina ali o Antigo Testamento, nós terminamos ali com o profeta Malaquias, e ali o livro, Malaquias profetizou mais ou menos no período entre 450 e 425 a.C. E nesse tempo, a Palestina, né, o território que compunha Israel, o reino de Judá, ele estava sob domínio do Império Persa. E a gente já vê a marca do Império Persa no Antigo Testamento em algumas histórias, como por exemplo a própria história da Rainha Esther. Então a gente já tem um cenário se formando. Nós vamos ver isso no nosso módulo de livros históricos, mas já adiantando um pouco o assunto, nós vamos ver que tem a divisão dos reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, e quando acontece o exílio do reino de Judá e a dispersão total do reino de Israel, essa transição, nós estamos ali falando do Império Persa, desse período da história. E o Império Persa ele é muito importante na história da humanidade, porque ali a gente já encontra um cenário comercial, político, bastante abrangente e muito influente. Já no Império Persa a gente começa a ver a abertura de estradas, de caminhos, de rotas para comércio, tanto por terra como por navios. Então esse contexto histórico é muito interessante para nós entendermos algumas coisas. E o Império Persa, ele não teve vamos dizer assim, ele não suprimiu do povo hebreu, do judeu, exercer a sua religião, a sua fé. Apesar de não ter havido essa supressão para que o povo de Deus exercesse a sua fé de forma livre, mas eles estavam sob domínio desse tipo de governo. Então eles levantavam governadores regionais, dentre esses também da região da Palestina. Então eles deviam impostos, então eles eram diretamente submetidos ao Império Persa. Paralelamente ao Império Persa, começa a surgir um outro império, que esse sim vai exercer uma influência mais profunda
na sociedade e que inclusive exerce até os nossos dias, que é o Império Grego. E a gente está falando aí já mais ou menos do ano 335 a 323 a.C. Ainda paralelo ao Império Persa, mas já com o Império Grego tendo um domínio maior e uma influência muito maior e também uma abrangência territorial maior. Talvez você já tenha ouvido falar de Alexandre o Grande, e ele faz parte desse período e ele talvez seja um dos principais protagonistas dessa expansão do Império Persa. Alexandre o Grande, ele funda uma cidade em sua própria homenagem, chamada Alexandria, que ficava no Egito, né? E Alexandria acabou se tornando, vamos dizer assim, o ponto principal de comércio. Virou um local estratégico porque ali a região onde estava Alexandria, ali no Egito, fazia a ligação de comércio entre o Mediterrâneo, a Índia e o Extremo Oriente. Então ele amplia essa expansão da cultura grega, que nós chamamos também de cultura helenística. Nós já falamos sobre isso em algumas aulas atrás, porque o helenismo tem uma influência cultural, vamos dizer assim, de âmbito mundial, né? Para você ter uma ideia, Aristóteles, que é um filósofo muito conhecido, ele estudou junto com Alexandre o Grande, eles são contemporâneos. Então, é da cultura grega onde surgem os principais filósofos que nós estudamos até os dias de hoje. Nós estamos falando desse período da história. Então, o Império Grego, ele também se torna um império de muita influência e de muita abrangência. Mas nem todo império dura para sempre, né? Apesar do Império Grego, a gente fala que não é que ele tem uma queda, mas existe uma transição que nós vamos ver, porque mais para frente surge o Império Romano. E o Império Romano, ele tem uma influência helenística muito forte ainda. Mas existem algumas transições ao longo da história. Quando Alexandre o Grande morre, existem 2 generais que faziam parte do seu exército que são levantados depois como governadores. O primeiro é o que a gente chama de governo dos Ptolomeus, né? Então, Ptolomeu foi um general sob o comando de Alexandre o Grande e que ele assume o governo depois da morte de Alexandre e assume essa região da Palestina, né? Então a Palestina nessa época, ela ficou sob o domínio do Egito. Por quê? Porque Alexandria estava no Egito. Então ainda existia essa ligação. E a gente vai ver que esse governo dos Ptolomeus, ele tem sucessores. Então a família que vai assumindo o filho, assume do pai e assim por diante, sucessivas gerações. O último Ptolomeu, que é Ptolomeu Epifânio, que é mais ou menos do ano 203 a 181 a.C., ele só tinha 5 anos de idade quando o pai dele morreu. Então, como é que uma criança de 5 anos de idade assumiu o governo dos Ptolomeus? Então, aí a gente vem uma transição já para outro governo, que é o governo dos Seleucidas, né? Que é do general Seleuco lá também, da época de Alexandre o Grande. Então, o governo dos Seleucidas vai ter aqui para nós uma importância muito grande, porque aqui já começa um avanço maior na Palestina, no sentido de dominar os judeus, para que eles não exercessem a sua religião, a sua fé. Até então, nessa transição que nós estamos falando do Império Persa até mais ou menos o governo dos Ptolomeus, ainda os judeus poderiam fazer o seu culto, ainda podiam se reunir e exercer a sua fé de uma forma um pouco mais livre, é claro, sob um domínio desses governadores, mas é no governo dos Seleucidas que isso dá uma virada. Então, a gente tem, né, primeiro Antíoco, depois Seleuco, Antíoco Epifânio. No governo de Antíoco Epifânio, que é mais ou menos na época de 175 a 163 a.C., ele vende, vamos dizer assim, a função do sumo sacerdote dos israelitas e não tem mais sumo sacerdote. E os rituais do templo, realmente o exercício da religião judaica é duramente atacado e afrontado. Então, o esforço, né, de Epifânio foi para impor a cultura e a religião grega em Israel e atraindo, assim, a inimizade dos judeus. Então, a partir desse período da história, nós vamos ver um grande conflito da cultura grega com a cultura judaica nesse sentido mais religioso, do exercício
da fé. Para a gente ter uma ideia do que Antíoco Epifânio fez, ele chegou a sacrificar uma porca dentro do templo, né, no altar, no Santo dos Santos. E conta a história também que ele chegou a passar fezes de porcos nas paredes do templo. Então a profanação, o ódio, né, vamos dizer assim, o intento mesmo desse governante era uma afronta, era de afrontar o Senhor e afrontar o seu povo. E a gente pergunta assim, poxa, mas ninguém se levantou para ir contra isso, ninguém fez nada, os judeus ficaram assistindo essa parte da história de braços cruzados. E aí que entra a história de uma família que foi muito importante no período interbíblico. Por isso que eu falo que apesar do silêncio de Deus, isso não significou o silêncio de pessoas que temiam ao Senhor. Porque ainda existia um remanescente, ainda existia um povo que amava a Deus e queria preservar ali as coisas do Senhor, as coisas sagradas. Então se levanta em Israel uma família dos Macabeus. E que talvez você já tenha ouvido falar, nós vamos falar na nossa quarta aula, né, na nossa última aula sobre os livros apócrifos. A gente vai ver dois livros são dos Macabeus, porque eles contam uma história, porque eles fazem parte de uma história interbíblica muito importante para o povo de Deus, para Israel. A gente sempre vai ver que ao longo de toda a história do povo de Israel, sempre se levantam remanescentes, né? O povo de Deus, por mais que ele seja atacado, por mais que ele seja oprimido, por ele ser de Deus, por ser o povo escolhido do Senhor, o Senhor sempre vai levantar pessoas para continuarem mantendo a chama acesa, e é sobre isso que eu quero falar agora. Então, vamos aqui falar rapidinho sobre esse episódio. Antíoco Epifânio introduziu no templo de Jerusalém o sacrifício de porcos, como eu acabei de falar, e chegou a passar as fezes deste animal nas paredes. Mas havia um foco de resistência de judeus, os macabeus, que não se conformaram com esta profanação. Quando vem o governo dos macabeus, que é sobre isso que nós estamos falando agora, que é um governo que surgiu por volta do ano 167 a.C., ele durou até o ano 37 a.C. Ou seja, o governo dos Macabeus, ele encostou, vamos dizer assim, nos fatos do Novo Testamento. Está muito próximo ali das coisas que aconteceram, do que a gente vê nas Escrituras Sagradas em relação ao Novo Testamento. Então essa família, é dessa família que nós estamos falando, que se levanta como governadores. Então eles surgem no cenário judaico porque eles estão inconformados, eles estão indignados com aquilo que foi introduzido dentro do templo, e esse ataque, essa afronta direta aos judeus. Para vocês terem uma ideia, Antíoco Epifânio, ele marcha contra esse governo, contra a região da Palestina nessa época, com cerca de 40 mil soldados. E os macabeus conseguem levantar um exército de apenas 6 mil homens. E mesmo assim, eles venceram, eles prevaleceram para promover a restauração do templo de Deus. 3 coisas no templo de Deus eram muito importantes, irmãos, e que precisavam ser mantidas funcionando o tempo todo, né? Então 3 coisas queimavam no templo de Deus constantemente: o candelabro de ouro, o altar do incenso e o altar do sacrifício. Então o trabalho agora dos macabeus era de trazer essa restauração completa do culto, da adoração ao Senhor no templo. Então era um trabalho difícil de ser realizado, porque tudo isso havia sido destruído, paralisado. Lembra, nós estamos sem sumo sacerdote, nós estamos falando de um período em que foi retirada a figura principal do templo. E eles estão restaurando tudo isso, restabelecendo o serviço sacerdotal e reestabelecendo o culto no templo com tudo que Deus havia pedido lá atrás através de Moisés. Então eles estão restaurando tudo isso. Então, além deles vencerem esse exército de 40 mil homens, eles tinham esse trabalho agora de restaurar o culto e as coisas sagradas ao Senhor. E a lâmpada, né, essa parte que deveria permanecer acesa o tempo todo dentro do templo, é o que nós chamamos de menorá, que é o candelabro. E o candelabro, ele só poderia ser aceso com azeite sagrado, um azeite preparado de forma especial para ser utilizado no templo. Então não dava para eles correrem lá na casa deles, juntarem o azeite que tinha e colocar para acender a menorá. Não, tinha que ser o azeite preparado no templo, com todo o preparo especial, consagrado, separado, para manter a menorá acesa. E a menorá tinha que permanecer acesa o tempo todo.
Quando eles vão reacender a menorá, eles descobrem que tem azeite apenas para um dia. Então eles decidem, mesmo assim, acender a menorá. Eles começam a trabalhar para a produção desse azeite consagrado para ser utilizado no templo. E a única coisa que eles podem fazer agora é crer que Deus poderia fazer esse milagre de manter a menorá acesa até que o azeite estivesse pronto para continuar esse serviço do templo. E é exatamente isso que acontece. De uma forma milagrosa, a menorá não se apagou até que eles conseguissem preparar o novo azeite. Irmãos, isso por mais que isso não esteja nas escrituras sagradas, mas faz parte da história, isso me ensina muito, acredito que vai ensinar muito para você também. Porque às vezes chega algumas pessoas que caminharam já com Cristo, já tiveram a sua caminhada na fé, e por muitos motivos, vamos dizer assim, colocando lá, contextualizando aquela época, se helenizaram, né? Se deixaram levar pelas coisas do mundo, se deixaram levar pelos pensamentos humanistas, os pensamentos de ideologias deste século, e assim a sua fé foi se esfriando, e a sua menorá, a sua lâmpada foi se apagando. Mas se ainda resta um pouquinho de azeite, se ainda resta só um pouquinho daquele azeite, é possível essa lâmpada ser acesa novamente, e o próprio Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a manter essa lâmpada acesa até o final dos seus dias ou até que Jesus volte. Então, a história dos Macabeus, eu penso que ela é muito importante para essa transição da história, mas também ela tem uma aplicação muito prática para as nossas vidas, né? E eu preciso dar o crédito para a pessoa que realmente fez essa parte do estudo, que é o pastor Osmar, o meu pai, e ele trouxe uma pregação há muitos anos atrás falando sobre isso, que é a festa do Chanukah, que é a festa das luzes, que é comemorada até hoje pelos judeus. E essa festa das luzes é exatamente por conta deste acontecimento, da restauração dessa lâmpada acesa no templo pela família dos Macabeus, pelo governo dos Macabeus. Assim como os outros governos que nós vimos, os Macabeus também tiveram governantes, né, de forma sucessiva, dentro da própria família. E um dos últimos governantes entre os Macabeus, ele pega essa transição já do Império Grego perdendo a sua força, mas eu digo não a sua cultura, não a sua influência, e nós já entramos no período de ascensão do Império Romano. Então, um dos últimos governantes dos Macabeus, que é Hircano II, que a datação é mais ou menos entre 63 e 40 a.C., nós temos o seguinte cenário. Em Roma, o governo é exercido por Pompeu, Crasso e Júlio César, formando o primeiro triunvirato. Talvez você já tenha ouvido falar isso na escola, em filmes, né? A gente assiste muitos filmes dessa época que talvez você já tenha ouvido falar esses nomes. Mas esses imperadores, eles brigaram entre si, e Júlio César é quem vence e torna-se imperador romano. Aqui, então, nesse período do final, que a gente chama do período interbíblico, a ascensão do Império Romano é tão violenta, ela é tão forte, Roma se torna a principal cidade do mundo naquela época, e a expansão, agora o trabalho de Roma é expandir o seu território, dominando através da força, através dos seus exércitos. Então, o que Júlio César faz? Ele levanta governadores regionais para cuidar das regiões onde o Império Romano foi estabelecido, onde ele está sendo ali reivindicado. E é nesse período dessa transição que o primeiro Herodes é levantado como governador da região da Judéia. E esse Herodes que nós estamos falando, esse primeiro que surge na história, ele é extremamente violento, ele é bem maligno, e ali na região da Judéia, ele oprime o povo judeu de uma forma absurda, não só o povo judeu, mas qualquer outro povo, né? Mas aí dentro desse contexto também o povo judeu. Mas ainda existe ali entre os judeus, o governo dos Macabeus. E o último governante, que é Antígono, que é o último governador do período dos Macabeus, ele promove ações na tentativa de perseguir Herodes e derrotá-lo, mas é claro que ele não consegue, porque Herodes faz o quê? Pede ajuda para Roma. Se ele pede ajuda para Roma, ele está pedindo ajuda para o exército mais poderoso daquela época. Então é claro que Antígono é assassinado. O governo dos Macabeus acaba por completo, e aí nós temos o cenário estabelecido do Império Romano dominando completamente a região da Judéia, Galileia
e demais áreas do mundo daquela época, ali da região da Europa, da Ásia e também da África, principalmente, tá? Dessas regiões. Então, a gente fala que o domínio direto do Império Romano, ele começa na Palestina, mais ou menos por volta do ano 37 a.C., e a gente vai ver esse governo agora em toda a trajetória do Novo Testamento. Então, o advento de Cristo é exatamente nesse período. Quando nós estudarmos no módulo Cristologia, mas também quando a gente fizer a introdução dos livros do Novo Testamento, começando pelo módulo dos Evangelhos, a gente vai falar de uma forma mais profunda sobre essa questão do Império Romano, para a gente entender bem o cenário. Inclusive, eu vou dar dica de pelo menos 2 filmes para vocês assistirem, que ajuda a visualizar melhor o cenário desse período. Então veja, as profecias a respeito de Cristo, tudo aquilo que o povo de Israel estava esperando. Nesse contexto aqui, desse predomínio do Império Romano, você acha que tipo de Messias eles estavam esperando? Eles estavam esperando um homem de guerra, um general valente, um soldado destemido, que destronaria Roma, que restabeleceria questões políticas, sociais, culturais, religiosas, tudo junto. E a gente vai, você que já conhece o Evangelho, você que já conhece a Bíblia, você sabe muito bem que não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer um outro reino. Isso deve ter sido um choque muito grande para os judeus. Muitos creram, mas também muitos ficaram perplexos com isso. Como assim? O Messias não é esse guerreiro valente que vai restaurar a nossa política. Então, esse é um pequeno resumo, um breve relato sobre esse período interbíblico. Talvez uma outra coisa que a gente vai ver muito no Novo Testamento, que é importante a gente falar aqui rapidinho, é sobre as sinagogas, porque a gente não vai ver no Antigo Testamento sinagogas. Não é sobre isso que a gente vê o local onde as pessoas se reúnem, né? O surgimento das sinagogas, ele é geralmente atribuído ao período do exílio babilônico. Então, assim que acontece o exílio babilônico e também a dispersão do reino de Israel. Por que a gente fala que é depois a partir desse período? Porque os judeus precisavam se reunir de alguma forma para continuar a leitura das escrituras sagradas, da sua Torá e também de outros escritos do Antigo Testamento que já eram considerados por eles o que a gente chama hoje de canônico. E aí as sinagogas, elas se espalham por todas as localidades. Então, onde tem judeu, você vai ver uma sinagoga. E é assim até hoje, até os nossos dias, né? Então, toda a sinagoga tinha uma liderança que é do rabi ou mestre, né? Mas é dado esse nome de rabi. E por causa das sinagogas e porque cada região tinha a sua, e se a cidade fosse muito grande, como Jerusalém, por exemplo, você tinha muitas sinagogas, porque onde você tinha mais ou menos um grupo de 10 judeus, você já conseguia formar uma. É daí também que surgem as facções religiosas do povo de Israel. Então, é aí que a gente vai ver o surgimento dos fariseus, a gente vê o surgimento dos saduceus, a gente vê também o surgimento dos zelotes e de outros que a gente vai estudar melhor também nos módulos do Novo Testamento. Por quê? Porque cada um tinha a sua interpretação e acabava conduzindo as escrituras de uma determinada maneira. Agora, uma coisa que acabou acontecendo que é muito importante da gente ressaltar é que no meio disso eles foram incluindo regras que não faziam parte da lei mosaica. Então, por exemplo, os fariseus, eles tinham um livro de leis que era praticamente impossível uma pessoa viver de acordo com aquelas regras, né? Então, é interessante também a gente saber um pouquinho dessa parte, citar pelo menos ela, mas a gente vai ver com mais cuidado na introdução dos módulos do Novo Testamento, mas já por quê? Porque isso também faz parte do cenário do Novo Testamento, a questão das sinagogas e dessas facções religiosas que surgiram a partir delas. Mudando agora de assunto, né? Mas para a gente fazer um panorama, então, do que a gente viu até aqui, eu acho legal agora a gente fazer uma cronologia resumida dos principais fatos e eventos bíblicos, né? Pegando de Gênesis lá do começo até o final da Bíblia, só para você já começar a vislumbrar a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma como uma linha, né? E a gente falou lá no início, na nossa primeira aula, que a nossa linha mestra
é o próprio Deus. Então, aquilo que faz parte do seu caráter, aquilo que faz parte dos princípios que regem o próprio caráter de Deus, é a partir daí que a gente trabalha. Então, a gente vai começar a perceber que como é gostoso você olhar a Bíblia do começo ao final e ver toda a coerência dela, ver todo o contexto dela. Então, já para a gente se acostumar a olhar para a palavra de Deus dessa forma, a gente tem aqui uma linha do tempo que você que está estudando com a gente no nosso curso, está aí no seu material por escrito, né? Fica um pouco mais fácil. E aí no material tem as datas aproximadas, eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito cansativo, que é muita data. Nós vamos fazer um resuminho de fatos principais que estão na Bíblia. Então, a gente vai colocar aqui como o primeiro período o mundo antediluviano, tem mais ou menos 1.600 anos aí de janela. Depois a gente vai ter do dilúvio a Abraão. Aí nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, num período de mais ou menos 200 anos. Nós vamos ver Israel no Egito, todo esse período em que Israel ficou no Egito. Depois a gente vê o período dos juízes. Depois a monarquia israelita através de Saul, Davi e Salomão, mais ou menos 120 anos. E aí vem o reino dividido. Nós falaremos sobre isso muito em breve, que teve uma duração de mais ou menos 350 anos. Aí tem a queda do Reino do Norte. Aí depois a gente tem o exílio babilônico. A gente está falando primeiro da queda do Reino do Norte, depois vem o exílio babilônico. A restauração da nação israelita. Aí nós vamos ver os ministérios dos profetas literários, que a gente vai estudar também. O nascimento de Jesus, o ministério de João Batista, o ministério de Jesus, a conversão de Paulo. Por que a gente fala da conversão de Paulo e não fala dos demais apóstolos, discípulos de Jesus? Nós vamos ver por que isso é tão importante, né? Porque Paulo, ele foi um precursor da questão missionária, da expansão da igreja primitiva. A fundação das igrejas da Ásia Menor e Europa por Paulo, início da revolta dos judeus contra os romanos, destruição do templo de Jerusalém e, por último, a gente coloca o escrito do Evangelho de João e o Apocalipse e a morte dele, porque João, ele é o último a escrever. Então, o Evangelho de João, junto com o Apocalipse, são os últimos livros a serem escritos e a gente encerra essa parte com a morte dele no ano 100 depois de Cristo. Bom, nós falamos sobre tudo isso, mas ainda nós não fizemos o panorama da Bíblia, dos livros, né? Da Bíblia. Então, para você que talvez ainda não tem tanta prática, ainda não consegue organizar bem o estudo da Bíblia porque não conhece a sequência, vamos ver rapidamente então? Então, nós vamos começar pelo Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. E a gente divide em blocos, né? Lembra que nós falamos também em aulas anteriores que a gente divide em blocos de uma forma didática, né? Para a gente estudar de uma forma um pouco mais didática. Então, o primeiro bloco é o bloco do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Também os judeus chamam essa parte de Torá. Então ali a gente vai ver a criação do mundo, até a lei de Deus, que foi dada por Moisés ao povo de Israel, e também toda essa peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O outro bloco a gente chama de livros históricos. Históricos porque narram a história do povo de Israel na conquista da Palestina, ou seja, da Terra Prometida, né? E quais são eles? Josué, Juízes, Ruth. Eu falo primeiro Samuel porque eu falo é o primeiro livro de Samuel, tá? O livro de Reis, o livro das crônicas. Então, é primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O outro grupo nós chamamos de livros poéticos. Eles são assim chamados por causa do gênero literário desses livros, tá? São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O outro grupo nós chamamos de livros proféticos e nós subdividimos esse grupo entre profetas maiores e profetas menores. Eles são divididos assim pelo volume do livro, não porque um é mais importante do que o outro ou o conteúdo da profecia é mais importante. Todos são importantes, mas por uma questão também didática, eles foram assim divididos por conta do volume de cada um. Então, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você tá pensando em colocar o nome de um filho, né, menino, tá aí um monte de sugestão para você, tá?
livros da Bíblia do Novo Testamento, né? Então, agora partindo para o volume do Novo Testamento dos 27 livros. Nós temos os 4 evangelhos, um escrito por Mateus, outro por Marcos, outro por Lucas e outro por João. Só abrindo aqui um parênteses, a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de livros sinóticos porque eles são muito parecidos no conteúdo e eles repetem alguns milagres e parábolas de Jesus. E João a gente vai estudar porque que ele é separado desses nesse sentido, tá? Mas lembrando, nós falamos na nossa segunda aula, na nossa aula presencial, que o evangelho é um só. Nós temos 4 livros que falam sobre a mesma coisa, mas o nosso evangelho é o único evangelho do Senhor Jesus. E a gente também vai ver que cada um deles tem uma característica, você tem aí no seu material, e nós também vamos falar sobre essas características quando estudarmos o módulo dos evangelhos. O livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, justamente porque ele relata o início da igreja. Nós temos as cartas de Paulo. Como o volume de cartas de Paulo é maior, a gente separa ele num módulo também para estudo dentro do nosso curso. São elas, né, as cartas aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. E o outro grupo nós chamamos de cartas gerais, porque são de outros apóstolos. Então a gente também coloca aí a carta aos Hebreus, que nós também veremos que existe aí uma incerteza em relação ao autor da carta. Alguns teólogos acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo. Nós falaremos sobre isso também. Nós temos a carta de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e a carta de Judas. E por último, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Amém, meus queridos irmãos? Então, na nossa 4ª e última aula, nós vamos encerrar falando sobre os livros apócrifos e porque assim eles foram considerados, e também vai ser o dia da nossa avaliação. Não se preocupe, a gente vai pegar leve nessa avaliação, vai dar tudo certo, e agradeço a sua atenção. Espero que, mesmo diante de tanta história, né, de tantos fatos narrados aqui hoje, o Senhor possa falar ao seu coração de alguma maneira, que você possa continuar crescendo em fé em nome de Jesus. Até mais!